Pois é, corintiano. A pergunta que fica é: existe vida sem Vitor Pereira? É a pergunta que fica do palmeirense pro corintiano, é para qualquer um que analisa ou gosta de falar sobre futebol. Será que o Corinthians vai conseguir manter o nível que estava tendo sem a comissão capitaneada por Vitor Pereira? Começar um 2023 do zero? Sendo que as perspectivas eram boas se continuasse essa comissão. Um pouco de vontade da diretoria, um pouco também de vontade própria. Vitor Pereira sai, o Corinthians passa 2022 sem nenhum título, mas para o corintiano fica vários pontos de interrogação, várias dúvidas mais do que certezas. De um ano que o corintiano começou apreensivo, temendo o que poderia acontecer, e acabou até com um time forte, competitivo contra grandes equipes, mesmo passando o ano inteiro pegando um Palmeiras, perdendo 3 jogos, mas quando tem lado bom também, foi pegar um Flamengo em final de Copa do Brasil e conseguiu ser campeão. Então, peraí, algo foi feito. O Corinthians é o melhor de todos? Não, não é. Para certo ponto, até longe disso, mas algo foi feito. E algo foi terminado, vai ter que começar de novo. Então, é por isso que eu falo que existe vida sem Vitor Pereira? É a pergunta que fica, porque só tem, em vez de exclamações e continuismo do Corinthians, é só ponto de interrogação, porque o corintiano mesmo não sabe. Dúvidas e incerteza, o que vai ser um 2023, baseado no que aconteceu em 2022. O ano corintiano teve seus destaques, teve suas decepções, mas o ano corintiano teve, na fase final do Campeonato Paulista, muita gente não conta, comemorar Paulista, deve-se, não deve-se, é torneio de pré-temporada, tinha sua importância no passado. O Corinthians no Paulistão de 2022 ficou na semifinal, começando a falar da temporada corintiana, perdeu para o São Paulo, jogo único, no Morumbi, São Paulo melhor campanha, né? Teve toda aquela coisa. O São Paulo é também muito diferente do que quando vai pegar o Corinthians em Itaquera, é uma coisa, no Morumbi tende a ser outra. E o Corinthians parou na semifinal contra o São Paulo. E o que fez o Corinthians ficar decepcionado, né? Mas o ano ia se prolongar, ia acontecer mais coisas. Libertadores do Corinthians parou nas quartas para o Flamengo. Tanto, mas teve aquele questionamento do corintiano. O corintiano sabia que ia perder para o Flamengo. Sabia. É óbvio, o Flamengo é muito melhor em 2 jogos do que o Corinthians. Mas a forma que se desenhou, o Flamengo na Libertadores engoliu o Corinthians. Depois da classificação na época, quando que foi contra o Boca, o corintiano queria mais. Dá pra ter mais. O Flamengo engoliu o Corinthians em Itaquera e só passeou, brincou no Maracanã. Só que a partida já foi resolvida antes. Então o corintiano ficou mais puto com aquilo. Se jogasse o futebol que jogou no Maracanã em Itaquera, tinha passado. Mas também, se o Flamengo também tivesse jogado o mesmo futebol que tinha jogado, também. Então é mais fácil falar quando as coisas se terminam, já se findam, fica mais fácil você dar sua análise. Copa do Brasil, esse é o tal do quase corintiano, que passou 2022, tal qual o São Paulo, o rival corintiano, sem conquistar título. Muito diferente do Palmeiras que conquistou uma tríplice coroa. O Corinthians chegou tão perto, que foi o vice-campeonato. Puxa, ele tava tão perto e não conseguiu. Para mim foi um tiro de alívio. Um dos troféus que eu, Palmeiras, levantei nessa temporada foi: o Palmeiras conseguiu 3 títulos e os meus rivais, São Paulo e Corinthians, não conquistou nada. Fiquei feliz demais. O Corinthians, se vencesse a disputa de pênalti, levantava um troféu. E que troféu? Copa do Brasil. Mas não conseguiu. Brasileirão,
para poder fechar o ano corintiano. Quarto lugar. Se pegasse esse quarto lugar, você falar, corintiano, você quer ser quarto lugar? Corintiano, não, eu quero ser campeão. Aqui é Corinthians e tem que ser campeão. Como aqui é Corinthians, aqui é São Paulo, aqui é Flamengo, aqui é qualquer time. Tem que ser campeão. Mas se você falar pro corintiano lá no começo do ano com o Silvinho que ia fechar um Brasileirão em quarto, o corintiano fala, mentira, tá zoando. Eu falei, não, o Corinthians vai fechar em quarto. E conseguiu. O Corinthians, se eu não me engano, o Brasileirão inteiro, com oscilações ainda, o Corinthians não foi um time constante. Uma das coisas que eu mais peguei contra o Corinthians esse ano foi as oscilações. Mesmo com um time já melhor na mão de Vitor Pereira, na reta final da temporada, o Corinthians oscilava muito, perdeu muito ponto besta em Itaquera. Itaquera, que outrora era um lugar que era temido pelos adversários, começou a ser parque de diversões para certas equipes. Porque uma hora que era temido, hoje já não é mais. Dá para enfrentar o Corinthians de cara a cara, com o peito aberto. Antes você tinha medo de Itaquera. Hoje a maioria dos adversários não tem mais. Um Flamengo vai lá e ganha. Um Palmeiras vai lá e ganha. Dá. Então esse foi o ponto. As oscilações corintianas. Mas o Corinthians terminou em quarto lugar, fase de grupo. Dentro de tudo que aconteceu, culminando na saída de Vitor Pereira, foi uma boa. Foi uma boa colocação. Mesmo o Corinthians almejando e querendo o título, porque por se tratar de Corinthians, mesmo começando uma temporada, vendo que não daria para ser campeão com o Silvinho como técnico. Os destaques, pontuar como destaque esse ano do Corinthians, começar falando da defesa, falando do gol. O Cássio, há anos e anos é destaque. O Cássio é tão grande na história do Corinthians que é o jogador importante que ele dá vitórias, ele evita derrotas. O Corinthians, para jogar mal e fazer 1-0, o Corinthians ganha o jogo, porque lá atrás o Cássio aguenta. O Cássio não é jogador, não é goleiro que toma muitos gols. Isso é importante, isso é grandioso, uma equipe que quer ser campeão. Então o Cássio é importante por causa disso. É um cara que te entrega algo que muitos goleiros na sua normalidade não entregam. Uma coisa que a gente tem que pontuar, não podemos exigir o que a gente exigia do Cássio em 2012, naquele ano mágico de Libertadores e Mundial. Um Cássio hoje, 10 anos depois, 10 anos, acontece muita coisa. E o corintiano racional tem que entender que ele vai oscilar como oscila. O Cássio tem falhas clamorosas. A saída com os pés do Cássio é horrível. É fraca. Mas ele compensa sendo um enorme, um grandioso goleiro, o maior da história do Corinthians, debaixo dos 3 paus. E se for ver na verdade, é isso que importa. O goleiro ser um grande goleiro. Se puder depois fazer gol de falta, sair bem, naquele toque 1-2, sair jogando com o pé, legal. Mas ele tem que ser bom com as mãos. Tanto que ele é goleiro, se ele fosse bom com os pés, ele seria atacante. Se ele é ruim com os pés, é porque ele é goleiro, ele é bom com as mãos. E o Cássio é muito bem isso. Mas à frente, eu pontuei com destaque também. Eu achei que a defesa do Corinthians oscilou muito esse ano. Fagner também oscilou muito, nem coloco ele como destaque, mas eu coloco Fausto Vera. Fausto Vera, um achado corintiano no Argentino Júnior da Argentina. Como ele é bom. Cara, lembra muito o Danilo no Palmeiras. O Danilo, só que hoje não mais o Danilo, porque o Danilo caiu muito de produção, mas ele é o Danilo no Palmeiras no auge. Esse Fausto Vera é bom demais. Ele faz a função de 5 muito bem, desarma, é duro, é viril, mas faz a função de 8, quiçá de vez em quando até de 10. Ele arma o time muito bem. E o Corinthians subiu de produção nessa reta final, que fez jogos até duros contra um Flamengo nas finais de Copa do Brasil. Não foi aquele vareio que até eu esperava que fosse, muito por performance de Fausto Vera. O Corinthians conseguiu um 4º lugar por causa de Fausto Vera também. Então é de se parabenizar. Um jogador que foi achado de um time pequeno na Argentina. Eu acho até um defeito de time brasileiro que vai pouco nesses países sul-americanos buscar. Tem muito cara bom
em time pequeno, mas você só fica olhando só para Boca Juniors, você olha para um Peñarol, para um River Plate, para um Nacional, e não olha para time pequeno, que tem muito cara bom, a peneira de lá. Então é isso, Fausto Vera joga demais. Mais à frente, Renato Augusto, ele é bom até onde dá, mas ele cai de produção, pelo que é um jogador altamente inteligente, mas o físico dele não permite. O físico dele até fazendo comparativo com Need for Speed, com jogos de videogame, o nitro dele é muito pouco, porque ele gasta no sprint inicial, mas por meio pro segundo tempo ele já cai de produção, porque ele não consegue mais. Ele já sofreu lesões, mas o tanto que ele, quando ele joga, o tanto que ele joga, ele entrega. Ele é um jogador de recursos, é um jogador que pode, e é o tal quando eu falei do Fausto Vera e também do Cássio, é um jogador que te entrega vitórias, te evita derrotas. Então é um jogador diferenciado. Peca pela não boa condição física, mas é um jogador destaque nessa temporada. É o legítimo camisa 10, mesmo muitas vezes não usando a camisa 10. Então, eu acho que Renato Augusto tem gente que cogitou, tinha que ir para a Copa do Mundo. Não, calma, não era para ser Copa do Mundo. Mas a Copa do Mundo do Corinthians, sim, ele é camisa 10. No mundo Corinthians, não no mundo Planeta Terra, no mundo FIFA, vou te dizer. Mais à frente, colocar como destaque Yuri Alberto, sim, que eu tinha falado, eu acho que é um grande mico, hein? Começou bem, começou mal, começou jogando não tão bem, começou mal, falei, Corinthians arranjou um pepino pra ele. Jogadorzinho muito frufru, sobrancelhazinha feita, né? Não é viril, não é comprometido, não tem a cara suja de Corinthians. E não é que ele tá fazendo gol pra caramba. Tanto que o Corinthians conseguiu um quarto lugar, conseguiu um vice-campeonato de Copa do Brasil, muito também pelos gols de Yuri Alberto. É destaque do Corinthians por causa do que ele entrega, do que ele faz, do que ele se propõe a querer a fazer para ele, pro time. E ele, em jogos importantes, ele não se esconde. Tá, poderia ter ele teve dado alguma vitória dele contra o Palmeiras, porque o Corinthians não conta muito. Passar 2022 inteiro sem uma vitória contra o Palmeiras machuca o corintiano. O corintiano pode não admitir, mas como muito Palmeiras também não admite. Perder para o maior rival dói. É como se fosse uma taça. Eu falo que o Palmeiras conseguiu tríplice coroa, para mim foi quase uma quádrupla coroa. Passar o ano inteiro ganhando do Corinthians. E o que aconteceu em Barueri, Palmeiras 3-0, mas foi uma senhora de uma surra. Mas foi, o Palmeiras teve que tirar o pé. Não foi surra, minto, não foi surra porque o Palmeiras tirou o pé. Era para ter sido. Mas foi uma sobra, o Palmeiras sobrou. E nisso, o Yuri Alberto não entregou um golzinho que poderia dar uma vitória. Ou mais golzinhos também. O Palmeiras teve jogo que fez 3. O Yuri Alberto tinha que fazer uns 4, mas não fez. Então, mas é muito bom. O Yuri Alberto, se ficar para 2023, mesmo começando um projeto do zero, ele é bom, é diferenciado. E para fechar essa lista de destaque do Corinthians, Roger Guedes. Sim. Mas como assim? Você falando de Roger Guedes, destaque do Corinthians? Sim. Do destaque, mas naquele sentido. Com todas as reticências, com todas as ressalvas. Por quê? Roger Guedes é muito bom? Sim. Desde a época do Palmeiras, do Criciúma, do Atlético Mineiro, da puta que pariu. Eu sei que Roger Guedes joga bem. Eu sei, você sabe. Não sei se entende do futebol. Como muita gente a gente não é entendedor, a gente gosta de conversar, é resenha de futebol. E a gente sabe que Roger Guedes entrega um bom futebol. Mas ele não tem cara de jogador profissional, por quê? Ele é muito peladeiro. Ele vai te entregar gols, como entregava no Palmeiras, no Criciúma, no Atlético Mineiro. Mas, e como ele entrega no Corinthians também, ele faz gols importantes.
mas ele não é um jogador do dia a dia. E isso é muito ruim. Sério, gente, sério. Você ter um jogador como um Roger Guedes, que no dia a dia, um carinha genioso, chato. Mas se for ver, grandes jogadores também são assim. Mas no dia a dia ele se doa pro elenco. Ou você tem que ser muito bonzão. Você tem que ser o fodão também, porque você é chato, você é mala e você vai lá e resolve. E nem sempre o Roger Guedes resolve. Esse é o ponto. Ele tem mais marra do que futebol. O que não lhe faz ele de um jogador ruim. Mas ele não é um jogador excepcional como ele acha que ele é. Até conversando com corintianos, e até eles vieram a concordar que uma coisa que eu percebi e corintianos percebem. Roger Guedes faz gol, ele vai lá, abraça todo mundo, não sei o que. Aqui é Corinthians, e vai lá e falta rasgar a camisa do Corinthians, mostrando o símbolo, lá, Marcelinho Carioca, aquela falsidade de aqui é Corinthians e não sei o que. Mosquito faz gol, Adson faz gol, todo mundo vai lá abraçar a molecada. E ele olha lá, ele vê que tá. Tá bom, vai lá. Ele é aquele trotezinho safado. Porra, quando você faz gol, você quer todo mundo te abraçando. Quando a molecada faz gol, e a molecada que te dá a volta pra você poder jogar bem. O Adson faz o jogo sujo pra você. O Mosquito faz o jogo sujo pra você. E você não vai lá abraçar o cara, fazer aquela carinha de nojo. Eu tenho que ir lá. Porra, é por isso que eu não gosto do Roger Guedes. É nos pormenores, é nos bastidores que ele é um lixo. Nesse sentido, dentro de campo como titular, ele vai fazer algum golzinho. Ele vai entregar, ele vai dar um bom passe em profundidade, ele vai ser uma opção no ataque. Mas eu não vejo ele, tipo, eu coloco ele como destaque, como eu coloquei, mas também não coloco ele como o supra-sumo, o jogador essencial. Com um Cássio, um Fausto Vera, até um Yuri Alberto, um Renato Augusto, ele tá no destaque. O Roger Guedes vai ter muitas ressalvas. Decepção do Corinthians, pode citar, não citar nem só os jogadores, mas eu meio que ia me contradizer agora com o que eu já tinha, como eu disse em outros vídeos. Eu tinha citado que quando acho que lançou os grupos da Libertadores, eu falei, como é que seria o Corinthians esse ano? Aí eu falei, o Corinthians vai passar esse ano, vai fazer boas campanhas com o Vitor Pereira, mas não vai conquistar nada. Como é que agora eu tô colocando em decepção? O Corinthians é um bom time e não tem título, sendo que eu mesmo falei que o Corinthians não ia ganhar. Pera, eu vou tentar explicar. A partir do momento que a gente trata o Corinthians como um time grande, o Corinthians necessita de títulos. Essa historinha já batida, folclórica, que nós não vive de título, nós vive de Corinthians. Essa aí é 1900 e bolinha, quando o Corinthians era o faz-me rir. De 54 a 77 não ganhava merda nenhuma. E a torcida do Corinthians só crescendo. Aí nesse tempo sim, era nós vive de Corinthians. Hoje não. Hoje, se o Corinthians passar um ano em branco como passou em 2022, vai ter cobrança. O time é fraco. Não. Vai ser cobrado. E como tem que ser cobrado. E tá certo. Como o Palmeiras, o São Paulo, o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Corinthians não é diferente. É grande, tem que ser cobrado. Então, o comparativo que eu faço. A decepção foi o bom time que o Corinthians formou, né, na temporada, mas por uma cobrança de pênalti, por uma disputa de pênalti, perdeu um título. Mesmo contra um grande Flamengo, que todo mundo achava, eu achava na análise que eu fiz, que ia levar uma surra, ia levar um vareio do Flamengo. Não levou, mas perdeu. Então isso conta muito. O perdeu pesa muito. Mesmo se tratando de Brasil. Outra decepção, a saída de Vitor Pereira. A saída de Vitor Pereira é uma decepção porque, pode-se dizer que não pegou ninguém de surpresa. Ele já tinha dado indícios que ia sair. Aí colocou o negócio, questões familiares, questões particulares, a própria vontade dele. Pode ser alguma coisa de bastidor do Corinthians também que pega fogo. Eu falo muito do bastidor do Palmeiras, mas o bastidor do Corinthians, tal qual do São Paulo, também ferve também, não tem jeito. Então a saída dele foi uma decepção. Pro corintiano, pra mim, eu achei, eu sendo palmeirense,
Eu achei uma delícia, porque o Corinthians, o que o Corinthians remou e conquistou essa temporada de melhor na sua performance, em vista do que foi com o Cicinho e do que é e do que foi também agora foi no passado com o Vitor Pereira, o Corinthians vai ter que começar de novo do zero. Então vai ter que colocar no passado o que foi Silvinho, o que foi Vitor Pereira e o que vai ser fulano de tal quem entrar. Tem gente ventilando Marcelo Gajardo, que topou dirigir uma equipe brasileira, mas ele quer só para ele, não para a equipe, para a comissão dele. 2 milhões de reais. Você topa, corintiano? 2 milhões? Não sei se o Corinthians está sobrando tanto dinheiro. Arrancar do Fortaleza o Vojvoda, será que dá? Será que o Vojvoda toparia? Ele deu um discurso meio que em tom de despedida. Acho que ele quer voos maiores. Acho que ele atingiu o limite dele. Mas será que ele não vai ter a paz e a calma de poder perder jogos, de viver de vaga de Libertadores, como ele estava vivendo no Fortaleza? O Corinthians ele tem que chegar para ser campeão. Em 2023, o Corinthians vai ser cobrado para ser campeão. Então, se 2022 com o Vitor Pereira for um laboratório e acabou o laboratório e vai começar do zero em 2023, quem chegar vai pegar uma bucha bonita. Vai pegar Paulistão? Tem que ganhar. Vai perder pro Palmeiras de novo? Vai ter cobrança. Vai perder uma Copa do Brasil? Vai para um Santos, para um Flamengo? Não pode. Tem que ganhar. Ganhar títulos. O lado bom do Corinthians é que as receitas vão entrar também uma Libertadores em fase de grupos. Então o Corinthians dá para poder produzir mais, fazer mais. Então o Corinthians pode melhorar. Outra parte que eu queria dizer também, as oscilações do Corinthians foi o que o Corinthians mais pecou esse ano, foi as oscilações. Com o Silvinho não era nem oscilação, era time ruim mesmo, o time estava mal em performance. E mesmo com time bom e com boas performances com o Vitor Pereira, o time do Corinthians oscilava. Itaquera tinha deixado de ser um terreno que causava medo para o adversário. O adversário chegava em Itaquera, o Palmeiras conseguiu ganhar em Itaquera, o Flamengo ganhava em Itaquera. Isso mostra a diferença do Palmeiras e Flamengo para o Corinthians. Times pequenos conseguiram ganhar em Itaquera também. Itaquera, que era terreno hostil no passado, hoje, se fechar direitinho, forçar o Corinthians ao erro, dá para ganhar em Itaquera sim. Como muitos times pequenos ganharam no Paulista, na Copa do Brasil, Brasileirão. Então o Corinthians tem que melhorar. O Corinthians tem que oscilar menos. Mas como? A gente não sabe por quê. Perspectiva para 2023. A gente não sabe, eu não sei, você não sabe, o corintiano não sabe, porque a gente não sabe como o hino do Palmeiras sabe bem o que vem pela frente, o corintiano não sabe o que vem pela frente, porque sem técnico, sem Vitor Pereira, fica a pergunta, existe vida sem Vitor Pereira? Então o corintiano, quando eu falo que o futuro do Palmeiras é um futuro grandioso, e quando eu falo que o futuro corintiano não sei, é exatamente por isso, porque tá tão óbvio. O Corinthians depende de quem vai chegar. Já cobrar logo de cara no Paulistão, tem que ganhar. Mesmo não cobrando na comissão, o time tem que fazer resultado, porque já passou em 2022 sem conquistar títulos. Então tem qualquer coisa, aparece logo. Eu quero um título para ficar tranquilo. Paulistão? Não, me dá um Paulistão logo aí pra eu poder jogar pelo menos um Brasileirão, uma Libertadores calmo, sem os caras buzinando chato no meu ouvido. Então é isso. Então, as perspectivas corintianas é de dúvidas, incertezas. Poucas certezas e muitas incertezas. Muitos pontos de interrogação. Por quê? Porque não se sabe o que pode vir pela frente pro Corinthians. Não sabe. Uma coisa que o Corinthians tem que ter. Começar do zero e ter trabalho. Muito, mas muito trabalho.